Nós hoje vamos dar continuidade ao nosso curso de redação de peças judiciais próprio para a segunda fase da Advocacia Geral da União, próprio para as provas subjetivas da Advocacia Geral da União. Estudamos a apelação na semana passada e hoje nós vamos estudar a redação de uma peça importantíssima nos concursos públicos, porque talvez das peças que possam estar presentes na sua prova subjetiva, seja a que traz um grau de complexidade mais amplo, uma vez que nesta peça há uma obrigatoriedade legal de apresentar todos os argumentos possíveis e de esgotar todas as hipóteses argumentativas, que é a contestação. Nós vamos estudar, relembrando aos senhores que fazem parte do nosso curso de redação e indicando o segmento da aula para as pessoas que nos assistem pelo INVAD, Júris INVAD, da Tânia Faga, nós vamos, na verdade, apresentar aqui alguns conceitos doutrinários da contestação. Nós não vamos rememorar toda a aula de contestação que nós temos no curso online, na disciplina Direito Processual Civil, mas nós vamos rememorar aqui apenas os pontos principais que dizem respeito a uma boa redação da peça de contestação. Vamos rememorar os pontos que podem nos parecer essenciais para a redação da peça. Logo em seguida, vamos ler um caso prático apresentado por mim aos senhores, no sentido de que a gente possa, nessa circunstância, entender como isso é cobrado na prova e logo em seguida nós vamos, então, apresentar a redação do caso prático. Normalmente a aula de hoje ela tem uma duração de 2 horas, 1 hora e 50. Então, o que vou fazer? Nós vamos analisar os aspectos doutrinários da contestação e aí nós vamos dar uma parada, 5 minutos, 10 minutos, eu volto com o caso prático, a leitura do caso prático e a redação do caso prático para encerrarmos a aula de hoje. Muito bem, então, curso de redação de peças judiciais, hoje nós vamos estudar a contestação. Existe muita coisa para falar sobre a contestação. A contestação é disparado a peça processual que mais cai nas segundas fases dos concursos de advocacia pública. E aí eu incorporo os concursos dos municípios, procuradorias municipais, dos estados, procuradorias estaduais e da Advocacia Geral da União de uma forma geral, incluindo aí advogado da União, procurador da Fazenda e procurador federal. A contestação é disparado, como disse, a peça que mais cai. Por quê? Porque é fácil produzir fatos para que você possa, a partir desses fatos, apresentar uma defesa representando judicialmente o ente público. É fácil construir uma peça, uma petição inicial e estabelecer argumentos, criar fatos, criar pedidos para que você possa enfrentar esses pedidos numa contestação. Um recurso extraordinário, um recurso especial, já é uma peça mais difícil de ser redigida, mas também uma peça difícil de ser cobrada. Não que isso não caia, o que eu estou querendo dizer é que o examinador precisa ter mais cuidados na redação de uma peça judicial, um recurso especial, um recurso extraordinário, na hora de questionar isso para você em prova, do que apresentar para você uma petição inicial e pedir para que você possa apresentar a contestação. Muito bem, antes de adentrarmos propriamente na contestação, na peça contestação, na redação dessa peça, nós precisamos lembrar que a contestação está dentro de um contexto maior, que é um contexto, como o próprio Código de Processo Civil nos estabelece, um contexto de defesa do réu. Nós sabemos que quando o réu é citado para contestar, ele pode, na verdade, apresentar defesa como gênero. O réu pode apresentar exceções, o réu pode contestar e o réu pode reconvir no processo, apresentar uma reconvenção. A contestação está dentro deste aspecto, está dentro deste parâmetro, ela é espécie do gênero defesa. E dentro das espécies de defesa, nas quais nós incluímos a contestação, existem algumas atitudes que o réu pode tomar e essas defesas próprias que estão dentro da reconvenção, contestação e das exceções, elas são classificadas pela doutrina e essa classificação é interessante para que você possa sempre lembrar de todos os itens que você pode apresentar numa peça contestatória, a fim de que você não deixe passar nenhum ponto, nenhum tópico, nenhum argumento, a fim de que sua peça possa ser a mais completa possível. Então eu trouxe para os senhores aí, no presente slide, as espécies de defesa. O Código de Processo Civil estabelece que essas defesas elas podem ser defesas processuais e defesas de mérito.
As defesas processuais, na verdade, estabelecem uma relação da defesa do réu com os aspectos meramente processuais que albergam a pretensão material do autor. Nós vamos ver isso daqui a pouco. A defesa de mérito, ela atinge diretamente a pretensão do autor. Essa defesa de mérito pode ainda ser uma defesa direta e uma defesa indireta. Nós temos as exceções, as objeções, a defesa dilatória e a defesa peremptória. Está aí um quadro geral sobre as defesas e nós vamos analisar uma a uma nesse momento, rememorar com os senhores essas defesas, a fim de que nós possamos contextualizar dentro dessa situação específica, de genérica e específica de defesas do réu, a nossa contestação no nosso caso prático concreto. Bom, a defesa processual, como acabei de dizer para os senhores, ela atinge a admissibilidade da causa. No caso específico, o réu ataca a própria admissão do processo, a própria possibilidade, ou no caso a impossibilidade, do juiz analisar o caso concreto. A defesa processual, ela atinge necessariamente as condições da ação e os pressupostos processuais. Com as defesas processuais, o réu está dizendo ao juiz que aquela ação não merece julgamento, que não há, nesse caso, o atingimento de todas as condições e de todos os pressupostos capazes de fazer com que o juiz adentre o mérito. Isso é uma defesa processual, muito comum nas contestações, muito presente nas contestações e que nós vamos, nesse caso, estudar agora, daqui a pouco, em slides vindouros. Na defesa de mérito, a diferença em relação à defesa processual é que, ultrapassadas as defesas processuais, o juiz adentra o mérito e o autor, neste caso, adentrando o mérito, vai mostrar para o juiz todas as situações em que o mérito da causa, a pretensão da ação, a própria demanda é insubsistente. O réu vai apresentar para o juiz todos os argumentos que podem se contrapor à própria pretensão, negar a existência da pretensão do autor ou algum ato que possa modificar, extinguir especificamente a pretensão do autor. Então, ou o réu ele bate de frente à pretensão do autor, ou então ele apresenta algum ato que possa amoldar a pretensão do autor à sua circunstância. Ou o réu diz ao juiz que o autor não tem direito àquela pretensão, ou o réu diz ao juiz que o autor tem direito, mas não é da forma como ele está pedindo. As espécies de defesa ainda absorvem dois tipos que nós vamos estudar agora. No caso específico, a exceção e a objeção. No caso específico da exceção, nós temos a exceção como matéria de defesa que não pode ser conhecida de ofício pelo juiz. Exceção, ela é considerada como um vocábulo processual, um termo processual que pode estabelecer, na verdade, uma forma genérica de ser, exceção como sinônimo de defesa genérica, ou a exceção no caso concreto aqui, que são todas as matérias de defesa que o juiz não pode conhecer de ofício e que precisam necessariamente ser alegadas pela parte contrária, no caso pelo réu. Eu coloquei apenas duas exceções aí, dois exemplos de exceção, uma substancial, que diz respeito ao mérito da causa, no caso a compensação, e outra processual, no que diz respeito à incompetência relativa. Nós sabemos que pelo Código de Processo Civil a incompetência relativa não é conhecida de ofício pelo julgador. A objeção, ao contrário da exceção, é matéria de defesa, mas que pode e deve ser conhecido pelo juiz de ofício. No caso aí das objeções, apresentei também dois exemplos para os senhores, um substancial, que é a decadência legal, o pagamento, e outro processual, condições da ação e pressupostos processuais. Muito bem, avançando ainda nas hipóteses aqui, espécies de defesa, exceção e objeção, nós temos ainda a defesa dilatória e a defesa peremptória. A defesa dilatória é aquela em que o réu apenas retarda o exame do mérito. A defesa dilatória ela não tem o condão de fulminar a pretensão do autor. A defesa dilatória apenas retarda, procrastina o exame do mérito. Na verdade, ela permite com que o juiz sane alguma dificuldade, alguma nulidade obrigatoriamente sanável do processo e só após consertar o processo ele passe ao exame do mérito. A defesa dilatória, portanto, retarda o exame do mérito. Como exemplos, cito aí
a incompetência, que na verdade não extingue o processo, apenas retarda a análise do mérito do processo, apenas faz com que o processo possa, nesse caso, ser analisado pelo juiz competente e faz, se a incompetência for absoluta, faz com que o processo seja encaminhado ao juiz competente e se a incompetência for relativa e alegada pelas partes, não conhecida de ofício pelo juiz, também leva o processo ao juiz competente, apenas retardando, apenas prolongando o tempo do processo, não fulminando a pretensão. Nulidade de citação é outro exemplo muito comum e prático da defesa dilatória, que apenas retarda o processo. Se a citação é nula, o juiz vai precisar, nesse caso, anular o próprio ato citatório e os atos posteriores a ele praticados e determinar a citação válida, que inclusive, como sabemos, interrompe a prescrição de acordo com os termos do Código de Processo Civil. A defesa peremptória fulmina a pretensão do autor. A defesa peremptória, ela bate de frente à pretensão do autor e, no caso específico, diz respeito ao próprio mérito da demanda. No caso aí, a prescrição. Defesa direta de mérito e defesa indireta de mérito. Aí nós temos a subclassificação das defesas de mérito. A defesa direta de mérito nega o fato constitutivo do autor. Nesse caso, o réu está dizendo ao juiz que o autor não tem direito ao que está dizendo que tem. A defesa direta, ela vai de encontro à pretensão autoral e determina a contraposição perfeita do réu àquilo que está sendo questionado em juízo. A defesa indireta de mérito apresenta fato novo pelo réu que impede, modifica ou extingue o direito do autor. Na verdade, o réu, ele não nega diretamente a pretensão do autor, mas ele apresenta um fato que se contrapõe a essa pretensão, amoldando essa pretensão ao que entende o réu ter direito o autor. Muito bem, essas foram as classificações de defesa que nós precisamos ter em mente para entender e para redigir uma contestação. Afinal de contas, nós vamos utilizar grande parte delas no caso prático que os senhores têm à disposição e que nós vamos resolver daqui a pouco. No que diz respeito à contestação propriamente, pura e simples, nós temos que a contestação ela é, na verdade, o ato processual do réu que se contrapõe à petição inicial. A contestação está para o réu, assim como a petição inicial está para o autor. Se a petição inicial é a ação exercida, ou seja, o exercício do direito de ação, a materialização do exercício de direito de ação com a provocação do Poder Judiciário, a fim de que esse Poder Judiciário possa exercer o conhecimento da causa e exercer a jurisdição ao caso concreto, determinando quem tem direito e quem não tem direito, resolvendo o conflito de interesse que lhe é posto à apreciação. A contestação, no caso, é a contraposição que o réu apresenta à petição inicial, angularizando a relação processual e legitimando a atuação do Poder Judiciário para resolver aquele conflito de interesse. Então, a contestação, ao contrário da petição, que é a ação exercida, a contestação é a exceção exercida. Exceção aqui como sinônimo de defesa, entendido no seu aspecto genérico. Muito bem. No que diz respeito à própria existência da contestação, existem dois fundamentos que sustentam a contestação como ato processual. Existem dois fundamentos que precisam ser extremamente entendidos e absorvidos pelos senhores, não só para o entendimento da contestação propriamente dita, como para a redação desta peça. Em toda a redação da sua peça processual, você vai estar preocupado com dois grandes fundamentos que sustentam a própria existência da contestação no processo, que é a eventualidade ou a concentração da defesa e o ônus da impugnação específica. São esses dois elementos que vão nortear agora o nosso estudo, a nossa aula, e são esses dois elementos que vão fazer com que os senhores mantenham sempre alerta a preocupação de uma redação de contestação a fim de abranger todos os aspectos que envolvem a concentração da defesa em uma única peça e o ônus que o réu tem de impugnar de forma específica todo e qualquer pedido do autor. Vamos estudar primeiro, então, a concentração da defesa, ou o que se chama doutrinariamente de eventualidade. Muito bem, veja, o que diz respeito à eventualidade? A eventualidade nos diz que 100% de todos os argumentos de defesa precisam estar concentrados na sua peça contestatória. A eventualidade ou a concentração da defesa diz que tudo que você precisa alegar no processo
precisa estar concentrado na sua peça contestatória sob pena de preclusão. Então você tem um slide muito simples que aparece agora na sua tela que diz o seguinte, que toda a sua defesa, 100% dela, precisa estar concentrada na sua contestação e tudo aquilo que eventualmente você não trouxe na contestação ou se esqueceu de dizer na contestação, desde que efetivamente não se trate de fato novo, precluiu. A oportunidade de trazer esses argumentos ao processo, desde que eles já existam, é na contestação no caso da figura do réu. Caso esses argumentos não sejam trazidos ao processo, caso esses argumentos não sejam levados na própria peça contestatória, eles estarão preclusos e você não vai poder inovar as suas teses de defesa em um momento posterior. Muito bem. Ora, quando a gente fala em concentração de defesas, quando a gente fala em eventualidade, nós estamos falando em cumulação de defesas. O que é cumulação de defesas? Cumulação de defesas é a possibilidade que o réu tem de trazer na sua contestação a defesa de vários argumentos trazidos pelo autor através do ataque individual de cada um deles ou do ataque plurimo a cada argumento que o autor trouxe na sua peça inicial. Com isso eu estou dizendo para os senhores que a acumulação de defesas ela pode ser própria, ou seja, para cada pedido do autor existe um argumento de defesa do réu, e essa acumulação pode ser imprópria. Para cada pedido do autor existem vários argumentos trazidos pelo réu a fim de atacar a pretensão jurídica do autor posta à apreciação do Poder Judiciário. Agora, a verdade é que para cada argumento que o autor traz na sua petição inicial, deve existir um enfrentamento do argumento na contestação através das defesas que nós acabamos de estudar. Ora, significa também dizer o seguinte, que o princípio da eventualidade no processo e na peça contestatória faz com que você tenha a obrigatoriedade de se defender em relação a tudo que é trazido pelo autor na sua peça inicial. Imagine, por exemplo, que você está diante de uma flagrante ilegitimidade passiva. Imagine que você, como réu, não tem legitimidade para ocupar o polo passivo do processo. No caso específico, você não tem legitimidade para contra si estar sendo processado em razão de uma determinada pretensão. Você não tem legitimidade passiva para ocupar o polo passivo. Ora, a ilegitimidade é flagrante, mas ninguém vai apresentar uma contestação afrontando apenas a questão da ilegitimidade. Ainda que você tenha certeza absoluta que a sua ilegitimidade vá ser, neste caso específico, acolhida pelo Poder Judiciário, o princípio da eventualidade diz que você tem a obrigatoriedade de apresentar todos os argumentos processuais, defesas processuais, e juntamente às defesas processuais, logo em seguida, as defesas de mérito. Ainda que você não seja parte passiva, legítima para atuar no processo, após apresentar esse argumento na sua contestação, é prudente que você se defenda de todo o mérito da causa. Porque se por alguma razão o juiz entender que você tem legitimidade passiva para atuar no processo, não vai ser mais possível abrir vistas dos autos a você, réu, para que você apresente sua defesa material. O princípio da eventualidade e da concentração da defesa diz que todas as defesas processuais e de mérito, sejam elas diretas ou indiretas, precisam estar concentradas em uma única peça. Isso está diretamente ligado ao que nós estudamos em Direito Processual Civil e ao que você já viu no nosso curso preparatório para a AGU, na disciplina Processo Civil, está diretamente ligado à eficácia preclusiva da coisa julgada, que está no artigo 474 do Código de Processo Civil. Veja comigo no slide do artigo 474. O Código de Processo Civil diz claramente, passada em julgado a sentença de mérito, reputar-se-ão deduzidos e repelidos todas as alegações e defesas que a parte poderia opor, assim ao acolhimento como à rejeição do pedido. Isso significa dizer claramente, e você precisa prestar atenção a este ponto, que tudo aquilo que não foi alegado em sede de defesa, em sede de contestação, concentrando a sua defesa na peça contestatória, vai precluir. E essa preclusão, ou a eficácia desta preclusão, se encontra no trânsito em julgado da sentença, no caso específico,
e, numa situação especial, condenatória. A sentença faz estabelecer a eficácia preclusiva estabelecida pelo trânsito em julgado da sentença e pela aplicação da coisa julgada. Ora, isso significa dizer o seguinte: ainda que você efetivamente perceba que em uma ilegitimidade você precisa ser afastado do polo passivo da ação, todas as suas defesas precisam ser cumuladas na contestação. E não apenas para falar nas possibilidades de defesa processuais e materiais, nós temos a possibilidade aí da concentração de defesa e da possibilidade de dedução de defesas logicamente incompatíveis. O princípio da eventualidade ou o princípio da concentração das defesas na peça contestatória faz com que você tenha a possibilidade de deduzir defesas que são logicamente incompatíveis. Ora, mas essa incompatibilidade ela tem limites. Essa incompatibilidade ela não é ampla e restrita. É permitido pelo Código de Processo Civil que você cumule determinadas defesas que em tese são incompatíveis, como por exemplo, no primeiro exemplo citado no slide, inexistência da obrigação cumulado com prescrição da obrigação. Você tem duas defesas de mérito aí, porque prescrição é matéria de mérito, lembrem-se disso. Então você alega, nesse caso específico, que a obrigação não existe e caso o juiz, eventualmente, se o juiz entender pela existência da obrigação, que ela se encontra prescrita. Em tese, são defesas logicamente incompatíveis, porque, ora, se eu estou dizendo que algo não existe, eu estou partindo da premissa de que ele não existe e que, portanto, não há o que se falar em prescrição. Mas, eventualmente, e este é o princípio, caso o juiz entenda da existência da obrigação, nós temos então a necessidade de estabelecer a defesa da prescrição da obrigação, que é matéria meritória, defesa de mérito, defesa direta de mérito. No caso específico, por exemplo, das defesas logicamente incompatíveis, existem situações que não são admitidas pela regra jurídica nem pela regra processual. A situação é bem simples. Imagine, por exemplo, a situação em que você alega no slide inexistência da contratação e, eventualmente, se a contratação for existente, o pagamento que é a contraprestação pelo exercício de determinado serviço objeto do contrato. Ora, se eu estou dizendo que a contratação não existe, eu não posso dizer que se o juiz entender que ela existe, eu paguei. Porque se eu paguei é porque ela existe. Então existem impossibilidades de acoplar determinadas defesas que em tese são incompatíveis, mas nessa situação não são apenas incompatíveis, são impossíveis. Então, o princípio da eventualidade e da concentração da defesa permite que, em tese, você formule defesas logicamente incompatíveis, mas essa incompatibilidade não pode gerar uma impossibilidade. Isso é fundamental no entendimento daquilo que é específico para a redação de uma contestação, a fim de que você não formule pedidos de defesa ou não apresente matéria de defesa que se torne impossível, ou que as defesas apresentadas por você sejam impossíveis entre si. Isso demonstra ao seu examinador uma falta de conhecimento da regra jurídica, o que não é bom, efetivamente, para a sua análise e para a sua pontuação. Muito bem. Ainda dentro das defesas processuais que nós estamos estudando, relembrando, rememorando os principais aspectos da contestação, o artigo 301 do Código de Processo Civil diz claramente que compete-lhe, no caso ao réu, porém, antes de discutir o mérito, portanto são defesas processuais, alegar. Muito bem. Por que eu listei o artigo 301 para você nesse momento? A razão é muito simples. Porque o artigo 301, eu não temo dizer que alguma matéria preliminar, algum ponto preliminar, algum dos itens previstos no artigo 301 estará presente na sua contestação, caso seja uma contestação à prova a ser exigida pelos concursos da AGU, seja de advogado da União, seja de procurador da Fazenda Nacional. O artigo 301 traz tudo aquilo que você precisa apresentar ao juiz como defesa processual, para que o juiz possa analisar o processo ou a admissibilidade processual antes de adentrar o mérito. Então, atenção para o artigo 301, para que você efetivamente possa alegar tudo o que for possível na sua peça processual, caso ela seja uma contestação. O artigo 301 nos apresenta, então, tudo o que precisa ser apresentado ao juiz antes da discussão de mérito de forma preliminar, como defesas processuais. 1. Inexistência ou nulidade da citação.
2, incompetência absoluta. 3, inépcia da petição inicial. 4, perempção. 5, litispendência. 6, coisa julgada. 7, conexão. 8, incapacidade da parte, defeito de representação ou falta de autorização. 9, convenção de arbitragem. 10, carência de ação. 11, falta de caução ou de outra prestação que a lei exige como preliminar. Todas essas situações foram vistas no nosso curso de Direito Processual Civil e elas estão apenas sendo relembradas e rememoradas neste momento como preliminares de contestação, dada a importância da situação específica para a redação de uma contestação. Bom, entendido a regra da eventualidade e da concentração da defesa na contestação, passemos então à análise do ônus da impugnação específica. O ônus da impugnação específica na contestação diz que não se admite no processo a defesa genérica. O ônus da impugnação específica, ele complementa o princípio da eventualidade e da concentração da defesa e diz o seguinte: olha, no que diz respeito ao princípio da eventualidade, toda sua defesa precisa estar na peça contestatória, mas não significa dizer que você pode fazer toda esta defesa de forma genérica. Significa dizer que ao fazer toda esta defesa, você precisa se contrapor argumentativamente a todos os atos e argumentos trazidos pelo autor na peça inicial, sob pena também de preclusão. A impossibilidade de defesa genérica faz com que o réu tenha que analisar a petição inicial com cuidado e apresentar contra-argumentos a todos os atos e fatos trazidos na petição inicial, bem como toda a matéria probatória que o autor junta em sua petição inicial. O ônus da impugnação específica, o próprio nome já diz, ele obriga ao réu a impugnar especificamente cada situação trazida pelo autor na sua petição inicial. Inadmite-se a defesa genérica. Na verdade, caso exista defesa genérica no processo, ela será considerada inexistente e aquela preclusão que nós vimos na eventualidade e na concentração da defesa será aplicada também no que diz respeito a tudo que o autor disse na petição inicial. Defesa genérica, ela não é permitida no processo e, no caso, só é permitida em situações excepcionais como as que estão presentes no artigo 302 do Código de Processo Civil. O artigo 302 diz claramente: cabe também ao réu manifestar-se precisamente sobre os fatos narrados na petição inicial. Presume-se verdadeiros os fatos não impugnados, salvo 1. Se não for admissível a seu respeito a confissão. 2. Se a petição inicial não estiver acompanhada do instrumento público que a lei considerar da substância do ato. 3. Se estiver em contradição com a defesa, considerada em seu conjunto. São as hipóteses, então, em que, ainda que o réu não se manifeste sobre os fatos apresentados pelo autor na petição inicial, eles não são considerados como verdadeiros. Então, nesse caso específico, o ônus da impugnação específica, ela permite ou delimita ou estabelece a obrigatoriedade do réu de se manifestar sobre toda a petição inicial e especificamente sobre cada fato trazido pelo autor, a fim de que ele não seja considerado como fato incontroverso. O réu, ao exercer a sua contrariedade no processo, ele retira a possibilidade do juiz entender como incontroversos os fatos trazidos pelo autor. A contrário senso, sob tudo que o réu se calar ou não se manifestar, o juiz entenderá como incontroverso, com exceção dos incisos do artigo 302. Veja então as exceções previstas no que diz respeito ao ônus da impugnação específica. Esta regra, quanto ao ônus da impugnação específica dos fatos, não se aplica ao advogado dativo, ao curador especial e ao órgão do Ministério Público. Perceba comigo então, senhores, que nessa situação específica do parágrafo único não está contemplado como exceção à impugnação específica o advogado público. Nós temos então aí, ônus da impugnação específica aplica-se ao advogado público. Assim delimitou o Superior Tribunal de Justiça no julgado, no recurso especial 635.996. Você, como advogado público, tem a obrigatoriedade de aplicar ou a obrigatoriedade de se contrapor
a todos os fatos trazidos pelo autor na petição inicial. Não é possível que numa contestação do ente público, devidamente representado por advogado da União, seja possível que o advogado da União deixe passar como incontroverso qualquer fato trazido pelo autor na sua petição inicial. A peça contestatória é a peça mais importante do processo porque é aquela em que o ente público, por meio do seu representante judicial, firma a tese de defesa do ente público. Essa tese de defesa vai acompanhar o processo e vai acompanhar a atuação da Advocacia Geral da União desde o momento em que a peça contestatória é protocolada até a morte deste processo, possivelmente sendo julgado por algum tribunal superior, seja ele Superior Tribunal de Justiça, seja ele Supremo Tribunal Federal. A peça contestatória ela é fundamental porque ela estabelece, na verdade, a tese de defesa do ente público que acompanha o processo desde o seu nascedouro, no caso, a tese de defesa da União na contestação, até a atuação da advocacia pública nos tribunais superiores. Sendo sabedor que, pelo princípio da eventualidade ou concentração da defesa, tudo que não for alegado preclui, o que nos remete à eficácia preclusiva da coisa julgada, sendo sabedor deste ônus de impugnação específica, que é trazer contrariedade a todos os fatos elencados pelo autor na petição inicial, a responsabilidade do advogado público na contestação é fundamental. Por isso que disse no início da nossa aula que a contestação é uma das melhores peças de ser cobradas em concurso público, porque ela traz justamente a necessidade do examinado apresentar todo o seu conhecimento jurídico, seja no que diz respeito a aspectos processuais, direito processual propriamente dito, através da organização das defesas processuais e de mérito, seja no conhecimento da matéria traduzida em juízo, através da petição inicial ou da suposta petição inicial que é apresentada em concurso público. Então a contestação é uma excelente peça de ser cobrada em concurso público. Recentemente no concurso público de Procurador do Estado de Minas Gerais, foi uma contestação a peça cobrada. E a contestação, como disse, é disparada a peça mais cobrada em concurso de advocacia pública. É nela que você exerce a tese de defesa e é nela que você já tem a possibilidade até de levantar alguns argumentos que vão ser utilizados para pré-questionamento em apelação e em recursos posteriores. Então, a tese apresentada pelo advogado público na contestação acompanha o processo desde o seu nascimento até o dia em que ele for julgado por um Superior Tribunal de Justiça, pelo Supremo Tribunal Federal. Eu diria até que o acesso deste processo ao julgamento pelos tribunais superiores depende do que você já traz como matéria específica na contestação, porque é nela que você lança sementes que possibilitam o pré-questionamento de determinadas leis, de determinadas normas jurídicas, que faz com que os processos sejam levados aos tribunais superiores em regra. Então a contestação é fundamental, é peça fundamental no exercício da advocacia pública. O conhecimento sobre todas as defesas que nós vimos agora também é fundamental para o desenrolar de uma boa contestação, e a análise dessas duas situações particulares, que são a eventualidade e o ônus da impugnação específica, precisam nortear toda a redação da sua peça processual, no caso da sua contestação. Bom, diante de todas essas considerações rápidas que nós fizemos acerca da doutrina que encara a contestação através da defesa ou da principal defesa do réu no processo, e agora para a resolução da nossa peça prática, do nosso caso prático. Aqui eu trouxe uma petição inicial, na verdade um relato processual sobre fatos que ocorreram com a senhora Joana Silva, e que, na verdade, representam uma petição inicial para que você possa analisar todos esses fatos e apresentar a sua contestação, levando em consideração aquilo que nós estudamos sobre o princípio da eventualidade e sobre o ônus da impugnação específica, que são as duas regras fundamentais que sustentam a prática de uma contestação bem feita, uma peça processual bem elaborada, pelo réu, a fim de que ele possa fazer frente à pretensão do autor em uma ação judicial. Então você, como advogado público, como pretenso advogado público que se prepara para os concursos da advocacia pública,
precisa tomar cuidado, principalmente na leitura da sua peça, precisa analisar essa peça com cuidado, precisa, e aí vai a dica, tentar ler essa peça com a maior atenção possível já da primeira vez, a fim de que você não precise ler 2, 3, 4, 5 vezes. Eu normalmente, quando fazia os concursos públicos, eu analisava as peças processuais e eu já listava do lado ou na folha de rascunho quais eram os pontos que eu considerava fundamentais, já listava quais eram as defesas processuais que eu apresentaria, as defesas de mérito, já apresentava efetivamente tudo que eu precisava impugnar em relação a fatos, tudo que eu precisava impugnar em relação a provas produzidas ou ditas que foram produzidas pela redação da questão. Então é importante ler a questão com cuidado, é o que nós vamos fazer agora, espero que você possa acompanhar aí também com a máxima atenção possível. O caso prático da nossa contestação diz assim: aos 10 dias do mês de abril de 2012, a União foi citada por meio do órgão do Ministério da Saúde, no estado do Rio Grande do Norte, para responder à ação judicial proposta por Joana Silva. O Ministério da Saúde recebeu a citação e, após 15 dias, a encaminhou para a Procuradoria da União no estado do Rio Grande do Norte. A citação acompanhou a petição inicial, que, resumidamente, trazia os seguintes fatos: Joana Silva se submeteu a uma cirurgia para a realização do parto de seu primeiro filho no Hospital da Fundação Assistencial do Rio Grande do Norte. O parto transcorreu normalmente, contudo, após 3 dias da realização da cirurgia, Joana começou a sentir fortes dores no abdômen, o que a fez procurar o Hospital Universitário do Rio Grande do Norte, este vinculado administrativamente à autarquia Universidade Federal do Rio Grande do Norte. Lá chegando e após análise médica, Joana foi novamente internada em regime de urgência para um novo procedimento cirúrgico. Só após a realização da intervenção médica, Joana soube que seu útero e trompas foram retirados por se encontrarem necrosados. Tudo ocorreu em razão de um vaso aberto, supostamente suturado erroneamente, decorrente da primeira cirurgia parto realizada na Fundação Assistencial do Rio Grande do Norte. O médico que realizou a primeira cirurgia chama-se Manuel Chaves. O médico que realizou a segunda cirurgia chama-se Antônio Gurgel. Joana pede, na inicial, o reconhecimento da responsabilidade objetiva da União. Esse tema é muito constante em concursos públicos, principalmente em provas subjetivas, e a condenação ao pagamento de indenização por danos materiais, em razão dos valores pagos com medicamentos para suportar as dores antes de procurar o Hospital Universitário do Rio Grande do Norte, danos morais em razão da impossibilidade de gerar novos filhos, vez que seu útero e trompas foram retirados, e danos estéticos. Pede que todos os pagamentos sejam realizados em sede de tutela antecipada. Pede ainda a responsabilização solidária dos médicos Manuel Chaves e Antônio Gurgel em relação às indenizações acima citadas. Requer os benefícios da justiça gratuita por se declarar pobre na forma da lei. Ao analisar o processo, constatou-se que a inicial veio acompanhada apenas dos documentos de identificação da senhora Joana Silva. Ao receber a inicial, você, advogado da União, oficiou a consultoria jurídica do Ministério da Saúde solicitando informações sobre o ocorrido, bem como qual a personalidade jurídica da Fundação Assistencial do Rio Grande do Norte. A Conjur do Ministério da Saúde respondeu: 1. A Fundação Assistencial do Rio Grande do Norte é fundação estadual de direito privado, que não possui vinculação com o Ministério da Saúde. 2. Que a senhora Joana Silva deu entrada no Hospital Universitário do Rio Grande do Norte com fortes dores no abdômen, decorrente de hemorragia causada por um vaso aberto. 3. Que o quadro era de risco, razão pela qual a paciente foi submetida ao procedimento cirúrgico em regime de urgência. 4. Que o médico do hospital não teve alternativa senão retirar o útero e as trompas que se encontravam necrosadas em razão da hemorragia. 5. Que a paciente recebeu todos os cuidados necessários ao restabelecimento de sua saúde, tanto durante a cirurgia quanto no pós-operatório. 6. Que a cirurgia foi comandada pelo médico Antônio Gurgel. Na qualidade de advogado da União responsável pelo processo, em comento, proceda à redação da peça processual que entender adequada à defesa do ente público em juízo, utilizando todos os argumentos processuais, formais e materiais, que entender cabíveis. Bom, muito bom. A redação do caso prático é extenso, propositalmente extenso, porque normalmente as peças subjetivas para as provas de advocacia pública são extensas. Isso faz com que você, e reforço a dica, tenha a necessidade de já na primeira leitura entender definitivamente todos os pontos
e apontar todas as principais ou os principais argumentos que você precisa debruçar, que você precisa se debruçar, que você precisa fundamentar na sua peça contestatória. Muito bem, estudamos que a peça contestatória ela existe fundada em duas principais razões: princípio da eventualidade, concentração da defesa, cumulação de defesas, possibilidade de apresentação de defesas até de certa forma ilógicas entre si, mas nunca impossíveis, porque do contrário você estará submetido à preclusão de tudo aquilo que não for alegado, e há o ônus da impugnação específica, que é a necessidade de impugnar todos os fatos apresentados pelo autor na sua petição inicial, também sob pena de não poder fazê-lo em momento futuro, salvo exceções processuais que não são aplicadas a esta situação específica. Fazendo um resumo dos fatos, Joana teve problemas no seu primeiro parto. Aliás, o parto realizado em uma fundação foi transcorrido normalmente. Ocorre que Joana, depois do parto, passou a sentir dores, procurou um hospital universitário. Lá no hospital universitário, o médico constatou que ela estava com um problema de hemorragia e submeteu Joana a uma nova cirurgia. Nessa nova cirurgia, Joana perdeu o útero e as trompas por estarem comprometidos em razão da hemorragia e perdeu com isso a capacidade de gerar filhos. Com isso, Joana ingressa com a ação judicial, em face exclusivamente da União Federal. Veja no relato do nosso caso prático que não há em nenhum momento a designação no polo passivo, seja da fundação que realizou o parto, a primeira cirurgia, seja do hospital universitário, que é administrativamente responsável, seja da universidade, que é administrativamente responsável pelo hospital universitário que fez a segunda cirurgia. Pelo relato da sua prova subjetiva, apenas a União está no polo passivo da demanda. O advogado de Joana decidiu exercer a pretensão de Joana apenas em face da União Federal. Esse é o primeiro dado que você consegue extrair muito rapidamente da leitura da redação da prova subjetiva. A primeira coisa também, a segunda coisa, melhor dizendo, que se chama a atenção, que nos chama a atenção a essa questão, é que a citação da União Federal não se deu nos moldes comuns previstos pelo Código de Processo Civil. Na verdade, a Vara Federal errou e citou, ou o oficial de justiça errou e citou o Ministério da Saúde, ao invés de citar a União. No caso específico, como a descrição dos fatos gera o entendimento de que o médico que realizou a cirurgia compõe os quadros da União, então o oficial de justiça entendeu por bem citar lá o Ministério da Saúde. O órgão do Ministério da Saúde no Rio Grande do Norte recebeu a citação e percebeu, bom, isso é uma citação, isso é uma demanda judicial. Quem é responsável pelas demandas judiciais da União? A Procuradoria da União no estado do Rio Grande do Norte. Então o Ministério da Saúde remeteu a citação, juntamente com a petição inicial, a contrafé, à Procuradoria da União no estado do Rio Grande do Norte. A citação da União, ou o conhecimento que a Procuradoria do estado do Rio Grande do Norte teve da ação, se deu por um ofício encaminhado pelo Ministério da Saúde. Então, você já precisa anotar aí do lado a possibilidade de levantar na sua contestação uma preliminar de nulidade de citação. Essa preliminar está prevista no artigo 301, que nós vimos agora há pouco no início da nossa aula. Muito bem, houve nulidade de citação, mas o processo chegou na Procuradoria da União do Estado do Rio Grande do Norte, e se chegou na Procuradoria da União do Estado do Rio Grande do Norte, você precisa, na verdade, apresentar a contestação. Não adianta fazer aqui uma petição dizendo que a citação é nula e que, portanto, a Procuradoria da União, na verdade, seria um pedido de chamamento do feito à ordem. Você peticiona lá, chama o feito à ordem, diz que a citação é nula, para que o juiz intime, na verdade, cite a União através da Procuradoria da União no Estado do Rio Grande do Norte. Eu não duvido que muitos candidatos, chegando na segunda fase, fariam isso. Apresentariam uma petição de chamamento do feito à ordem com a nulidade de citação, pedindo para que a Procuradoria seja citada conforme determina a Lei Complementar 73/93. Mas não é a situação é de apresentação de uma contestação. Você pode muito bem apresentar a nulidade de citação em preliminar de contestação, justamente porque assim nos diz o princípio da eventualidade, nos diz a concentração da defesa na peça contestatória. Muito bem. O parto aconteceu,
Joana teve dores, procurou o Hospital Universitário do Rio Grande do Norte, foi submetida a uma segunda cirurgia e faz alguns pedidos. Ela pede basicamente a responsabilidade objetiva da União, sem a discussão de dolo e culpa. Ela pede a responsabilidade objetiva do ente público, no caso a União Federal, e pede, após o reconhecimento dessa responsabilidade objetiva, que a União seja obrigada a indenizá-la por danos materiais, por danos morais e por danos estéticos. Então, os pedidos de Joana são basicamente danos morais, materiais e estéticos. Perceba que a redação da peça não te deu os valores das indenizações. A peça não te dá o valor do dano material, o valor do dano moral, nem o valor do dano estético. Se a peça te der os valores dos danos, ela também pode te dar alguns elementos em que você possa rebater esses valores. Não é o caso. Nós vimos como se rebate valores de pedidos de indenização por danos morais na apelação que estudamos na nossa primeira aula do curso de redação de peças. Aqui não há menção a valores, o que já efetivamente economiza alguns argumentos que você eventualmente poderia utilizar, como nós utilizamos na apelação na aula passada. Muito bem, danos materiais, danos morais, danos estéticos. Há uma informação importantíssima na redação da sua peça. Joana pede tudo isso em sede de tutela antecipada. Então você vai ter que, na sua contestação, se manifestar sobre o pedido de antecipação de tutela. O que acontece normalmente nos processos judiciais? Como Joana pediu todos esses valores de indenização em sede de antecipação de tutela, ou o juiz nega a antecipação da tutela imediatamente, ou o juiz intima a União para que em 72 horas se manifeste sobre o pedido de tutela. Normalmente é o que acontece. Algumas vezes, os juízes despacham dizendo que vão apreciar o pedido de tutela antecipada apenas após a contestação do ente público, onde ele firma lá o seu convencimento acerca da verossimilhança das alegações e do perículo in mora e se manifesta acerca do pedido de tutela antecipada do autor. Neste caso, diz apenas que Joana fez os pedidos de indenização em sede de tutela antecipada, ou seja, ela pede para que o pagamento seja deferido pelo juízo em sede de tutela antecipada e se cala, lógico, obrigatoriamente, que se o juiz tivesse deferido o pedido de tutela, haveria essa informação na tua peça, na tua redação. Como não há essa informação na redação do caso prático, você precisa subentender que essa tutela ainda não foi deferida e que você precisa se manifestar sobre ela na sua contestação. Então, Joana também pede a responsabilização solidária dos médicos Manuel Chaves e Antônio Gurgel em relação às indenizações acima citadas. Ela, engraçado, traz a responsabilidade solidária dos médicos Manuel Chaves e Antônio Gurgel sem listá-los como réus da ação. Isso não importa para a redação da sua contestação. A gente vai ver que o fato dela ter citado os nomes dos médicos e o fato dela ter pedido a responsabilidade solidária dos médicos existiu aí apenas para te confundir acerca da possibilidade de denunciar a lide ao médico do hospital universitário, no caso o médico Antônio Gurgel, coisa que nós não vamos fazer e eu vou explicar por que daqui a pouco. Ela requer os benefícios da justiça gratuita, quanto a isso não tem problema nenhum, não há nenhuma informação na redação do caso prático que nos diga que ela não é pobre na forma da lei, a fim de que a gente possa impugnar esse benefício da justiça gratuita, então deixa como está. E aí o que é que acontece? Uma informação também muito importante. Ao analisar o processo, constatou-se que a inicial veio acompanhada apenas dos documentos de identificação de Joana Silva. Ora, isso aqui, na verdade, é uma informação de ouro. Por quê? Porque o Código de Processo Civil diz que os documentos que servem de prova aos argumentos e aos fatos que são elencados pelo autor na petição inicial devem estar acompanhados, devem vir acompanhados, devem ser protocolados de forma conjunta à petição inicial. Se Joana trouxe apenas os argumentos, ou melhor, os documentos de identificação da sua pessoa, sem juntar, por exemplo, os comprovantes de gasto que ela teve com as dores que sentiu, que fundamentam o pedido de dano material, por exemplo, significa dizer que esse argumento vai ser fundamental para a construção da sua contestação. Você, na verdade, vai trazer
à atenção do juiz, você vai trazer na sua contestação, você vai impugnar o argumento de Joana ao pedido de dano material, seja pela sua inexistência, seja pela ausência de comprovação da sua existência. Vamos adiante. Então, consta aqui ainda que você oficiou a consultoria jurídica do Ministério da Saúde, é uma praxe comum, todas as vezes que você recebe um processo judicial para defender o ente público, você oficia a consultoria jurídica responsável pelo ministério envolvido nos atos descritos na inicial daquela ação, e a consultoria jurídica respondeu para você dizendo uma informação importantíssima, que a Fundação Assistencial do Rio Grande do Norte é fundação estadual de direito privado. 2, que Joana Silva deu entrada no hospital universitário com forte dores no abdômen decorrente de hemorragia causada por um vaso aberto. Por que o Ministério da Saúde ele traz essas informações para você? Porque no momento que o Ministério da Saúde confirma os fatos que Joana traz na petição inicial, então você não vai mostrar para o seu examinador que você é descuidado ao ponto de negar que Joana chegou com fortes dores no abdômen e ao ponto de negar que o hospital universitário realizou a segunda cirurgia. Por quê? Porque a tua redação, a redação da tua questão, do teu caso prático, confirma isso através do Ministério da Saúde. Que o médico do hospital não teve alternativa senão tirar útero e trompas, então na verdade tratava-se de uma cirurgia de risco de vida. Então, nesse caso, risco de morte, melhor dizendo. Então, nesse caso, era necessário que ela perdesse aqueles órgãos para que ela pudesse continuar vivendo, que a paciente recebeu todos os cuidados necessários ao restabelecimento da sua saúde, que a cirurgia foi comandada pelo médico Antônio Gurgel, só para deixar aí uma pulguinha atrás da sua orelha sobre a possibilidade de denunciar a lide a esse médico Antônio Gurgel. E diz que na qualidade de advogado da União, você tem que apresentar lá a peça compatível com a defesa dos interesses do ente público, no caso aqui da União Federal. Muito bem, vamos à redação da nossa contestação. Se essa fosse a sua prova subjetiva lá no curso da Advocacia Pública de Advogado da União, como você se comportaria, como você redigiria a sua contestação? Como eu faria, nós vamos ver agora. Espero que você possa compartilhar aí dos meus conhecimentos e da minha solução ao caso concreto. Muito bem, vamos lá. Toda contestação, assim como toda peça processual, ela é iniciada com o direcionamento ao juízo da causa. Como é que você faz isso numa peça processual? Como é que você faz isso numa redação de uma peça judicial de um concurso público? Se o concurso público te deu as informações sobre o juízo e sobre a sessão judiciária que você está atuando, muito bem. Ele não te deu, não fala nada. Ele te deu, aí você complementa as informações. Também, se não quiser complementar as informações, você não vai perder ponto. Você só vai perder ponto se a peça tivesse te dito que esse processo corre na 4ª vara da seção judiciária do Estado do Rio Grande do Norte e você colocasse o endereçamento para a 1ª vara. Se ele não te deu informação sobre isso, você deixa em branco. Embora você saiba que, em tese, esse processo aqui, ele corre no estado do Rio Grande do Norte, não há, na verdade, nesse caso específico, a certeza dentro dessa redação que esta ação está ajuizada em uma vara federal do estado do Rio Grande do Norte. Lembre-se que, no caso aqui, o autor, ele pode ajuizar essa ação em qualquer local que exista a vara federal, porque nesse caso específico o domicílio do réu União é exatamente onde tiver juiz federal. Então, não necessariamente essa ação foi ajuizada no Rio Grande do Norte, ele não te deu qual a vara que o processo corre, ele não te disse qual o estado ou qual a seção judiciária que esse processo corre, então o mais prudente a fazer nessa situação específica é deixar em branco as informações específicas sobre vara e sobre seção judiciária. Então, basta colocar lá em cima, excelentíssimo senhor juiz federal, você não sabe a vara, deixa em branco, vara federal ou vara da seção judiciária do estado, deixa em branco, não há necessidade. Você coloca lá processo número, ele também não te deu o número do processo. Se ele te der o número do processo na redação da tua peça, então você complementa lá e coloca o número do processo. O autor, no caso aqui, é Joana Silva, e o único réu que nós temos notícia aqui no relato da tua peça, da tua questão, do teu caso prático, é a União no polo passivo. Embora Joana peça a responsabilização solidária dos médicos Manuel Chaves e Antônio Gurgel, a peça não diz que esses dois médicos
estão no polo passivo da demanda e se a peça não te diz, você não pode acrescentar essa informação à redação da tua contestação. Então, preste atenção, tenha cuidado, falei isso na aula sobre apelação, falo novamente na aula sobre contestação. Não te é dado o direito de inventar argumentos ou de completar argumentos nas provas subjetivas da Advocacia da União ou de qualquer procuradoria, seja ela municipal ou estadual. Você não pode criar fatos, nomes, argumentos que sejam incorporados à redação que o teu examinador não te deu apenas para deixar a tua peça mais bonitinha, mais completinha ou coisa parecida. Não adianta a tua peça estar completa e errada. É importante que ela esteja incompleta, porque o teu examinador não te deu os dados completos, mas correta. Então, o autor é Joana Silva e o réu ou a ré é a União Federal. E aí você vem aquela introdução própria da primeira folha da contestação, no caso a União, representada, e aí é importante, o que está em negrito é o que você não pode esquecer de colocar, porque você vai demonstrar ao seu examinador conhecimento sobre a defesa da Advocacia Geral da União ao ente público e qual o fundamento qual o fundamento dessa defesa, dessa representação. A União, representada pela Advocacia Geral da União, nos termos do artigo 131 da Constituição Federal, então decora lá, artigo 131, eu até diria que você pode decorar esse iniciozinho aí, por intermédio do advogado da União ao final subscrito, no exercício das atribuições outorgadas pela Lei Complementar 73/93. Então, artigo 131 da Constituição Federal é o que fundamenta a existência da advocacia pública, da Advocacia Geral da União. A Lei Complementar 73/93 é a lei que regulamenta esta representação judicial da União pela Advocacia Geral da União. Então, são dois fundamentos, são dois artigos, são duas referências a dispositivos legais que você não pode deixar de fazer quando da apresentação da tua peça contestatória nos casos específicos de defesa da advocacia pública da União. Se você for enfrentar um concurso de procuradoria municipal, de procuradoria estadual, eu sugiro que você substitua aí esses fundamentos pelos fundamentos próprios da representação judicial das procuradorias municipais e estaduais aos entes federais respectivos. Então, vem tempestivamente, então esse tempestivamente é importante, perante Vossa Excelência apresentar contestação. Então aí o teu examinador vai dizer, a peça eleita pelo candidato nessa situação foi a contestação. A pretensão que lhe foi formulada pelos fatos e fundamentos jurídicos a seguir aduzidos. Então, essa apresentação é básica, ela só vai passar para o teu examinador a ideia de organização, a ideia de que você conhece os fundamentos de representação judicial da União, no caso, que fundamentam a existência e que regulamentam a existência da Advocacia Geral da União, e ele vai identificar qual foi a peça que você escolheu para a resposta da questão colocada à sua apreciação. Toda peça tem um breve resumo dos fatos. É importante que você designe um tópico para o resumo dos fatos, embora você não vá perder ou exagerar ou, nesse caso específico, colocar fora linhas importantes da sua peça, apenas transcrevendo os fatos que o teu examinador já te deu na redação do caso prático. Eu disse isso na apelação e volto a dizer na contestação e vou dizer em todas as peças judiciais que eu for ministrar nesse curso de redação de peças judiciais para a segunda fase, para as provas subjetivas da AGU. Não perca tempo com o resumo dos fatos. Você resume os fatos muito resumido mesmo. Você coloca apenas o necessário. Eu recomendo que você não utilize mais de 5 linhas. Você diz apenas aí que Joana teve problemas em uma cirurgia e que pede danos materiais, morais e estéticos em face da responsabilização objetiva da União. Pronto. Sabe por quê? Porque o resto o teu examinador já sabe. Porque o resto é justamente o que ele está te questionando. Não adianta perder 30 linhas resumindo os fatos, porque isso o teu examinador não vai ler. Porque o resumo dos fatos é justamente os fatos que ele te deu para que você possa contra-argumentar com a peça contestatória. Então, demonstraria para o examinador, na verdade, desperdiçar linhas com o resumo dos fatos, que você está apenas transcrevendo, copiando, colando todos os argumentos que o teu examinador te deu para questionar os teus conhecimentos.
eu recomendo que você utilize aí no máximo de 3 a 5 linhas, não mais do que isso. Novamente, não é necessário deixar espaço entre um tópico e outro, principalmente se você for daqueles que escreve muito. Se você não for daqueles que escreve muito, você deixa uma linha entre um tópico e outro apenas. Também não é necessário deixar aquele espaço entre o endereçamento da peça e o início da contestação, que é destinado ao despacho judicial, até porque você não está tratando de um processo real. Aí você deixa 2 linhas, uma linha entre um e outro apenas, porque o teu examinador não vai cobrar no espelho de correção o espaço destinado ao despacho judicial, porque na verdade esse espaço é desperdício de linhas. Se você for daqueles que escreve muito, não precisa nem deixar linhas. Se você for daqueles que não escreve tanto, você deixa uma linha. Óbvio que deixar uma linha entre um tópico e outro demonstra para o teu examinador organização, mas em contrapartida não adianta deixar uma linha entre um tópico e outro e faltar linhas lá no pedido, porque você pode não ter espaço para fazer um pedido importante. Então, se for faltar linhas para fazer um pedido importante, é mais importante que a tua peça esteja toda colada, por assim dizer, e conter todos os pedidos lá no final, do que ela estar toda organizada e você ter 7 pedidos para fazer no final e apenas fazer 3 por falta de espaço, por falta de linhas, o que seria, na verdade, trágico para o seu examinador, para a sua nota, para a sua aprovação. Muito bem, breve resumo dos fatos, resumo os fatos em 3, 5 linhas, no máximo isso, não mais que isso. E aí, como estamos em sede de contestação, você precisa dividir o que você vai falar de forma preliminar, você precisa dividir o que você vai também falar de forma meritória. Lembrem-se daquelas defesas preliminares, lembrem-se daquelas defesas de mérito que nós estudamos na aula, que nós acabamos de ver antes da resolução propriamente dita do caso prático. No que diz respeito, por exemplo, às preliminares, a primeira delas é a nulidade da citação. Eu recebi um e-mail de uma aluna perguntando assim: professor, recebi aqui a redação do caso prático e eu tenho uma dúvida. Fica claro, lógico, que a citação é nula, mas que a nulidade de citação acabou sendo suprida pela manifestação da União nos autos, através da contestação. Isso é verdade? Em tese é verdade. Em tese é verdade. Se você não falar na contestação sobre a nulidade de citação, e se você a União veio por meio do advogado da União e contestou a ação, você supriu aquela carência. Agora, presta atenção. Vai uma dica aí importantíssima para as suas provas subjetivas da advocacia pública. Nunca deixe de apresentar um argumento que seja favorável ao ente público em uma peça subjetiva de prova de concurso. Se o teu examinador disse que a citação foi feita no órgão da União, no caso o Ministério da Saúde, que não possui personalidade jurídica e que não possui atribuições constitucionais de representar a União em juízo, então a citação é nula e você precisa trazer isso na sua prova, porque isso é um argumento favorável ao ente público e porque, se está na tua prova, não pode deixar de estar na tua contestação. Ora, existe também um efeito muito importante estabelecido no Código de Processo Civil, que diz que a prescrição é interrompida a partir da citação válida. Embora a questão ela não traga nenhum elemento que te dê margem a apresentar argumentos de prescrição da pretensão da senhora Joana Silva, é importante perceber que, se você foi citado de forma nula e você apresentou a contestação e o juiz reconheceu a citação nula e mandou voltar a citação, mandou voltar o processo ao momento em que o réu, no caso a União, vai ser citado validamente através da Procuradoria da União, no caso no Rio Grande do Norte, se no momento dessa citação válida a pretensão de Joana estiver prescrita, o processo se encerra porque prescrição é matéria de mérito. A prescrição extingue o processo com resolução de mérito. Então imagine, por exemplo, que no momento em que o oficial de justiça citou o Ministério da Saúde, não havia prescrição. Mas se o juiz reconheceu na tua contestação a nulidade da citação, renovou o ato de citação e agora com a citação válida
com a Procuradoria da União no Estado do Rio Grande do Norte, a pretensão de Joana está prescrita, então, nesse caso, você encerra o processo sem precisar discutir mais absolutamente nada. Então, a nulidade de citação, ela precisa fazer parte, como preliminar, da tua contestação, não há a menor dúvida sobre isso. Como disse, a União foi citada por meio do Ministério da Saúde, órgão sem personalidade jurídica e, pior, sem atribuição para representar judicialmente a União em juízo e, portanto, essa citação é nula. O artigo 35 da Lei Complementar 73/93 diz assim: a União é citada nas causas em que seja interessada na condição de autora, ré, assistente. A União é citada nas causas em que seja interessada na condição de autora, ré, assistente, oponente, recorrente ou recorrida, na pessoa, dois pontos. Aí eu trouxe apenas o inciso 4º, que é o que se aplica ao nosso caso concreto, do procurador-chefe ou do procurador seccional da União, nas hipóteses de competência dos juízos de primeiro grau. No caso aqui, a pessoa que teria ou que tem a atribuição de receber citação em nome da União para representá-la em juízo seria o procurador-chefe da Procuradoria da União no Estado do Rio Grande do Norte. Então, primeira preliminar, nulidade de citação, ausência de citação válida, porque feita para o Ministério da Saúde ou através do Ministério da Saúde. Muito bem. A segunda preliminar que nós apresentamos aí na contestação é a ilegitimidade passiva da União. Ora, pelo relato dos fatos, fica muito claro que a União não tem absolutamente nada a ver com o que aconteceu com Joana Silva. Por mais trágico que seja os fatos ocorridos com Joana, por mais difícil que seja julgar uma pretensão em que alguém, por um erro médico, perde a capacidade de gerar filhos, a União Federal, enquanto ente, não tem absolutamente nada a ver com os fatos ocorridos e os problemas ocasionados ou gerados nas cirurgias ou na primeira cirurgia de Joana. Veja, a cirurgia 1 foi realizada por pessoa jurídica de direito privado, aí está provado, mas foi um erro de digitação, perdão, direito privado, que na verdade é uma fundação pública, mas com personalidade jurídica de direito privado e também do Estado do Rio Grande do Norte, tem nada a ver com a União Federal. Então, nesse caso específico, a União não teve nenhum dos seus agentes como causadores de dano ou não teve nenhum dos seus agentes a realizar nenhum ato da cirurgia que foi realizada para a retirada do filho de Joana, para a realização do parto do seu primeiro filho. E a segunda cirurgia, que aconteceu em decorrência do erro da primeira, também não foi gerada, não foi realizada por nenhum agente público que pertença aos quadros da União Federal enquanto ente público da administração direta. A cirurgia 2 foi realizada por hospital vinculado à Universidade Federal. A Universidade Federal é, no caso aqui, uma autarquia, a própria questão diz isso, e a representação judicial das autarquias compete à Procuradoria Federal. E aqui me cabe fazer um parêntese, na verdade um parêntese muito grande, para que se você ainda não entendeu isso, entenda de uma vez por todas, porque não se admite que ninguém seja aprovado num concurso público para advocacia pública sem saber como se dá a representação judicial da União de uma forma geral, em juízo. Muito bem. As procuradorias que representam os interesses federais em juízo são 3. A Procuradoria da União, ela representa a República Federativa do Brasil nas ações judiciais e extrajudiciais, além de realizar a consultoria jurídica dos órgãos do Poder Executivo em Brasília, nos ministérios e também nos estados através das consultorias jurídicas. Então, a Procuradoria da União, ela representa a União Federal em juízo e entenda-se União como administração direta. Ela também defende a República Federativa do Brasil em juízo em causas internacionais. Isso em todas as matérias jurídicas, com exceção das ações fiscais, porque as ações fiscais são representadas ou a União é representada nas ações fiscais por uma procuradoria altamente especializada, que é a Procuradoria da Fazenda Nacional. Então, Procuradoria da União e Procuradoria da Fazenda Nacional, elas possuem a mesma razão de existir, representar a União Federal em juízo,
no que diz respeito efetivamente à administração direta. A Procuradoria da Fazenda, causas fiscais, a Procuradoria da União, aí entra o residual. Tudo que não for ação fiscal, compete à Procuradoria da União. A Procuradoria Federal, ela existe para representar os interesses em juízo da administração indireta, autarquias, fundações. No caso da tua prova, o hospital universitário não tem personalidade jurídica, ele está sob a administração da Universidade Federal, que a própria questão diz se tratar de uma autarquia. Portanto, com personalidade jurídica própria, portanto, respondendo pelos seus atos de forma direta, portanto, não necessitando da intervenção da administração direta, no caso da União, para responder por atos praticados enquanto Universidade Federal do Estado do Rio Grande do Norte. Eu fiz esse parêntese mais como um descarregado de consciência para que essas questões possam ser por vocês entendidas, porque infelizmente no dia a dia nós percebemos até juízes que não conseguem entender essa tripartição, servidores que não conseguem entender essa tripartição. É comum que a gente receba citações por órgãos da União e não pela Procuradoria. É comum que a Procuradoria da União receba citação que, na verdade, deveria ter sido recebida na Procuradoria Federal. É comum que a Procuradoria da Fazenda receba citação que deveria ser direcionada à Procuradoria da União e assim sucessivamente. Eu sei que não é algo muito lógico a divisão dessas procuradorias, ou talvez de fácil acesso intelectual, digamos assim. Talvez fosse melhor para entender que fossem todos procuradores da União e todo mundo pegasse tudo, mas não é assim que acontece. Existe a divisão das procuradorias e essa divisão existe por questões de especialização. O mundo todo se especializa, a Advocacia Geral da União não poderia ser diferente. Então, a Procuradoria da União, todas as causas que não sejam fiscais de interesse da União, a Procuradoria Federal, todas as ações fiscais de interesse da União, e a Procuradoria Federal, todas as ações de interesses das autarquias e fundações. No caso aqui, a segunda cirurgia foi realizada pelo Hospital Universitário vinculado à Universidade Federal do Estado do Rio Grande do Norte. Portanto, a União não tem nenhum agente seu, servidor vinculado aos quadros da União propriamente dita, que tenha atuado na cirurgia 1 ou na cirurgia 2, realizada em Joana da Silva, a ponto de exercer qualquer ato que possa ter gerado dano a Joana e por isso ser responsabilizada. Então essa ilegitimidade passiva, ela precisa ser analisada à luz dos fatos. Ela adentra, inclusive, o próprio mérito do processo. E você precisa, nessa ilegitimidade, deixar claro para o seu examinador que a União não tem, em nenhuma das duas situações, nenhum de seus agentes atuando como médico para a cirurgia de Joana e, portanto, ela não tem legitimidade passiva para compor o polo passivo da ação judicial em comento. Ainda de forma preliminar, chega então o momento em que você precisa se manifestar sobre o pedido de antecipação da tutela no que diz respeito ao pagamento requerido por Joana na sua petição inicial dos danos ou da indenização dos danos material, moral e estético requeridos. Muito bem. No pedido de antecipação da tutela, aí você tem alguns argumentos interessantes que precisam ser analisados e que precisam ser destrinchados para o seu examinador. Primeiro, não consta no relato da redação da tua prova a defesa por parte de Joana dos fundamentos da antecipação da tutela. Sejam eles a verossimilhança das alegações, nem o perículo in mora. A verossimilhança das alegações não é interessante trazer como ausência de fundamento para antecipação da tutela, porque perceba que de forma muito, digamos, maliciosa, o examinador diz que o Ministério da Saúde confirma os fatos de Joana. Então o Ministério da Saúde ele acabou confirmando que Joana se submeteu à cirurgia, que perdeu efetivamente o útero, que perdeu as trompas e que perdeu a capacidade de gerar filhos.
Então não é de bom alvitre, numa prova subjetiva, que você vá de encontro aos argumentos que o teu examinador te deu ou às confirmações desses argumentos. Então, no que diz respeito à verossimilhança das alegações, não é interessante atacar a verossimilhança das alegações, porque o próprio Ministério da Saúde confirma os fatos de Joana, pelo menos os principais e os que levaram Joana a perder a capacidade de gerar filhos. Mas em relação ao periculum in mora, não. Não há, na redação da tua peça, nada e absolutamente nada que alegue ou que traga alegações fortes sobre o perigo da demora da decisão em prejuízo de Joana. Joana não está mais com problemas de saúde, a redação da tua prova não diz isso. Joana não está se submetendo a nenhum tratamento que seja decorrente do erro médico por ela alegado. Joana não está solicitando na peça medicamentos caros que precisem ser urgentemente concedidos a ela sob pena de risco de morte ou sob pena de morte. A Joana não mostra nenhum argumento que possa sustentar o perigo na demora da decisão. Ou seja, Joana, neste caso específico aqui, não tem pressa na decisão judicial. Se ela não tem pressa na decisão judicial, não há periculum in mora a sustentar a antecipação dos efeitos da tutela. Então esse é um dos pontos principais na defesa do ente público no que diz respeito à desnecessidade de deferimento dos pedidos de indenização em sede de tutela antecipada, a ausência de periculum in mora. Outros argumentos, ou outro argumento extremamente importante que você precisa apresentar, e aqui isso tem uma importância fundamental para a tua prova, principalmente porque você demonstra ao seu examinador que o seu conhecimento vai além da própria peça contestatória, é a afronta ao artigo 100 da Constituição Federal, que é o regime de pagamento dos débitos judiciais da União por meio de precatório. Você precisa defender aí preliminarmente que deferir a tutela antecipada para pagar indenização por danos à Joana é ferir o regime de pagamento de precatórios previsto no artigo 100 da Constituição Federal. É preciso fundamentar isso muito bem e citar o artigo 100 da Constituição Federal, pedindo para que o juiz, na sentença, expressamente se manifeste sobre ele, e quando você pede isso na sua contestação, que o juiz expressamente se manifeste sobre o artigo 100 da Constituição, você está dizendo ao teu examinador que você sabe que há necessidade de que o juiz se manifeste expressamente sobre aquilo, porque você vai estar já trabalhando ou semeando a tua contestação para que na apelação você pré-questione a aplicação do artigo 100 da Constituição Federal ao caso e que isso já sirva de fundamento para que o teu processo tenha acesso aos tribunais superiores. Aquilo que nós falamos na aula que antecedeu a resolução do caso prático. O processo nasce para a União Federal na contestação, quando a União é parte passiva, polo passivo, quando ela é ré, e ele morre apenas, na grande maioria das vezes, nos tribunais superiores. Então, se esse segmento processual existe, ora, o advogado que prepara a contestação do ente público, ele já precisa semear essa contestação a fim de que essa contestação ela possa trazer elementos suficientes a uma apelação e que esta apelação possa exigir do tribunal um pré-questionamento, porque essa tese de defesa já foi incorporada ao processo e à tese da União desde o momento da sua primeira manifestação, no caso, a peça contestatória. Então, citar o artigo 100 e pedir para que o juiz expressamente se manifeste sobre o artigo 100, demonstra ao seu examinador que você tem esse cuidado, que você está pensando no processo para além da contestação e que você sabe que o pré-questionamento, na verdade, ele não existe do nada no processo. Ele vem desde o momento em que a União apresenta a sua primeira tese de defesa nos autos. Muito bem. Outro argumento importante é o efeito multiplicador da decisão, ou seja, se o juiz deferir a tutela antecipada para a Joana receber aquelas indenizações sem que o processo chegue a uma sentença transitada de julgado e sem que essa sentença transitada de julgado se transforme em um pagamento via precatório, ora, se essa decisão começa a servir de precedente para outras decisões, esse efeito multiplicador, ele possibilita uma grave lesão à ordem econômica. E lembrem-se que a grave lesão à ordem econômica, lá no artigo 15
da Lei 12.016 de 2009, como você vê aí agora no slide, é fundamento para a concessão pelo presidente do tribunal da suspensão de segurança que o ente público pode impetrar em face de decisões liminares. Ora, acompanhe comigo o raciocínio. Se a grave lesão à ordem econômica é fundamento para que a União consiga suspender decisões liminares que antecipam efeitos da tutela, de certa forma decisões que têm eficácia com o presidente do tribunal através da suspensão de segurança, ela também é fundamento para que o juiz indefira pedidos de tutela antecipada que possibilitem grave lesão à ordem econômica. Aqui a defesa é preventiva. A suspensão de segurança é um ataque à decisão liminar. O argumento aqui é a contrário senso. Eu uso o argumento de possibilidade de grave lesão à ordem econômica pelo efeito multiplicador da decisão como uma forma preventiva, informando ao juiz que se isso acontecer, uma grave lesão à ordem econômica é iminente e, portanto, ele não pode ou não deve conceder o pagamento das indenizações à Joana por meio de medidas liminares, no caso específico aqui, por meio de tutela antecipada. Muito bem. Passando pelas preliminares, nulidade de citação, ilegitimidade da União e a manifestação obrigatória ao pedido de tutela antecipada, adentramos então no mérito da nossa contestação. No mérito, nós vamos então passar efetivamente pelo principal pedido de Joana, que é o pedido de responsabilização objetiva da União Federal. Neste ponto, a Joana pede a responsabilidade objetiva do ente. Certo? Muito bem. Nós não vamos nem discutir dolo e culpa. Nós vamos demonstrar na contestação que não existe nenhum agente público vinculado à União Federal que esteja agindo para ocasionar ou que tenha agido para ocasionar dolo ou dano a Joana. Então o tópico aí que eu escolhi como o primeiro tópico de mérito da nossa contestação é a inexistência de conduta passível de imputar à União o dever de indenizar. Veja que não é inexistência de conduta. O erro médico existiu. É inexistência de conduta passível de imputar à União o dever de indenizar. Porque a conduta existiu, mas não foi a União quem cometeu ou quem realizou o ato que gerou dano a Joana. Acompanhe comigo aí o artigo 37, parágrafo 6º da Constituição Federal diz: as pessoas jurídicas de direito público e as pessoas jurídicas de direito privado que prestam serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade de agentes, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa. O artigo 37, parágrafo 6º, prevê a responsabilidade objetiva do ente público e também o direito de regresso do ente em face do agente que cometeu o dano, cujo ato foi ocasionador do dano, em casos de dolo ou culpa desse agente. Muito bem, muito bem. Ora, não existe, novamente, na redação da tua prova, nenhum agente público federal pertencente aos quadros da União que tenha cometido nenhum tipo de ato, que tenha praticado nenhum ato. Todos os atos praticados por tudo que Joana disse não foram praticados por nenhum dos servidores públicos federais ligados à União Federal. O primeiro ato foi praticado por um médico de uma fundação, e o segundo ato foi praticado por um médico de um hospital universitário que pertence à Universidade Federal do Rio Grande do Norte. Portanto, se não há agente público federal agindo na qualidade de agente público federal pertencente aos quadros da União Federal enquanto administração direta, não há o que se falar em responsabilidade objetiva da União no presente caso. Ok? A defesa nesse ponto é simples, direta, e é preciso que você, nesse caso, acerte na mosca a argumentação para que o seu examinador não ache que faltou conhecimento na sua contestação.
Uma coisa muito interessante e que a questão traz e que nos deixa, na verdade, com uma pulga atrás da orelha, era se nós deveríamos denunciar a lide, o médico do hospital da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, no caso do hospital universitário, que está ligado à Universidade Federal do Rio Grande do Norte. No que diz respeito à possibilidade de denunciação da lide, nas hipóteses em que a Fazenda Pública está sendo demandada com base no artigo 37, parágrafo 6º, que é o caso, nós temos o seguinte: se a responsabilidade demandada for responsabilidade objetiva, a doutrina diz que não se pode denunciar a lide porque você traria elementos subjetivos de discussão de dolo e culpa para um processo em que o dolo e culpa não faz parte da discussão da pretensão do autor, porque a responsabilidade é objetiva. Ponto. Se nesse caso específico o próprio autor ele ingressar com a ação em face da União e em face do agente da União que causou o dano, então aí haverá a necessidade de discussão de responsabilidade subjetiva e, no caso, o médico já faz parte do processo. No que diz respeito, por exemplo, à possibilidade de denunciação à lide quando a União está sendo demandada em face da responsabilidade subjetiva, que acontece nos casos de omissão, nos casos de falta de serviço, a doutrina permite, então, que a União denuncie à lide o agente causador. Por quê? Se nesse caso específico a responsabilidade discutida no processo é a responsabilidade subjetiva, permite-se a denunciação da lide do agente e ele passa, então, a incorporar o processo como terceiro interessado. No caso aqui específico, não existe a possibilidade de denunciar a lide o médico do hospital da Universidade Federal. Por quê? Primeiro, não se denunciaria a lide o médico da fundação estadual, porque ele não faz parte dos quadros federais e, portanto, nesse caso específico, não há o que se falar em denunciação à lide, porque não há direito de regresso em face daquele médico. Se houvesse a possibilidade de denunciar a lide o médico do hospital universitário, nós teríamos então uma situação peculiar. Por quê? Esse hospital universitário não integra a administração pública direta, portanto, a União não teria direito de regresso em face desse hospital, desse médico do hospital universitário. O direito de regresso, caso existente, seria da própria universidade e não da União. E também, esse médico não foi responsável pelo dano. Não se discute culpa ou dolo deste médico, se discute culpa ou dolo do primeiro médico, do médico da fundação estadual. Não há direito de ação regressiva, não há direito regressivo em face do médico da Universidade Federal e também a ação funda-se exclusivamente na responsabilidade objetiva, hipótese em que a doutrina não admite a denunciação à lide, porque a denunciação à lide, nesses casos, traz elementos de discussão de culpa e dolo, quando, na verdade, esses elementos não existem na pretensão do autor, haja vista que o fundamento do pedido é justamente a responsabilização objetiva. Então, seja porque o processo é de discussão de responsabilização objetiva, seja porque o médico do hospital é um médico vinculado à Universidade Federal e, portanto, não à administração direta, não à própria União Federal, seja porque não se discute culpa e dolo deste médico no processo, haja vista que o eventual dano causado a Joana foi responsabilidade do médico da fundação, não há hipótese de denunciar a lide o médico da Universidade Federal, que é vinculado, do hospital universitário, que é vinculado à Universidade Federal. Então eu sei que essa teria sido a dúvida de alguns, mas não seria o caso de denunciação à lide. Ainda no mérito, o segundo ponto de mérito, nós temos os danos. Aí, muito bem, passada a parte de ausência de responsabilização objetiva da União, por não existir nenhum agente público da União que atue no caso da cirurgia, nós passamos então, em razão da eventualidade e do ônus da impugnação específica, nós precisamos atacar os três pedidos de Joana: danos materiais, danos morais e os danos estéticos, ok? Então, depois da ausência de responsabilização, nós vamos aos danos morais, danos materiais e danos estéticos para que a gente possa atacar todos os pedidos de Joana em relação a tudo que nós estudamos antes de começarmos a redação da nossa contestação. No que diz respeito aos danos materiais, ora, existe uma informação na tua prova que é muito importante, que nós passamos por ela e que eu chamei a atenção no momento em que passamos por ela, que é a seguinte: Joana não juntou nenhuma comprovação, nenhum documento comprobatório dos seus argumentos ou que comprovem a existência dos fatos que ela narra
com a petição inicial. Por que o examinador fez isso? A razão é muito simples. A questão não traz elementos para você atacar os danos materiais. Não há nada na redação da tua prova que te dê argumentos para atacar diretamente os danos materiais, ok? Não há. E aqui é onde está o ponto. Muita gente é reprovada aqui. Como a tua prova não te deu elementos suficientes para que você ataque com plausibilidade os danos materiais, para você dizer que ela não teve danos materiais e que, portanto, ela não faz jus a essa pretensão, aí muita gente inventa que Joana não pagou, inventa que não pagou por medicamento, inventa que o município de Natal foi lá e deu os medicamentos a Joana, que, portanto, ela não comprovou o pagamento dos medicamentos porque ela recebeu da rede pública municipal, ou recebeu da rede pública estadual, ou porque Joana realmente não sentiu dores e está mentindo, querendo tirar dinheiro da União Federal. Não façam isso, pelo amor de Deus. Não inventem argumentos ou fatos na sua prova de redação de peça judicial. Isso não existe em canto nenhum. Nenhum examinador encara isso como uma coisa interessante. Você precisa se virar com o que ele lhe deu. E o examinador, no momento em que ele faz a tua prova, ele sempre deixa algum argumento, por mais minucioso que seja, por mais malicioso que seja, ele sempre deixa algum argumento em que você pode se utilizar para atacar cada pedido constante na petição inicial. Então, nessa situação específica, o único argumento que você tem aí nesta redação de prova para atacar os danos materiais é a ausência de prova. Ora, tá aí. A ausência de comprovação de gastos, a inicial, veio acompanhada apenas de documentos de identificação da autora Joana. Portanto, sem documentos que comprovem a existência do dano moral. Sem documentos que comprovem a existência do dano material. Perdão. Sem documentos que comprovem a existência do dano material. Até porque também não teve documento que comprove o dano moral, né? Mas no caso específico aqui, o dano moral não precisa de documento. Até porque o dano moral foi comprovado pelas respostas do Ministério da Saúde, lembra? O Ministério da Saúde diz exatamente lá, ó, que o médico, ponto 4, que o médico do hospital não teve alternativa se não retirar o útero e as trompas que se encontravam necrosadas em razão da hemorragia. Então, o médico do hospital confirma o Ministério da Saúde, o médico do hospital universitário retirou as trompas e o útero de Joana. E, ao retirar, obrigatoriamente, Joana não tem mais condições de gerar filhos. E se Joana não tem mais condições de gerar filhos, foi justamente o fundamento do dano moral, porque se você voltar à peça, você vai ver que lá em cima ela diz assim, ó, pede danos materiais em razão dos valores pagos com medicamentos para suportar as dores antes de procurar o hospital universitário, morais em razão da impossibilidade de gerar novos filhos. Tá aí. Então, diante dessa situação, o que é que a gente faz? Diante dessa situação, Joana tem direito a danos morais. E agora? Ela tem direito a danos morais porque ela perdeu trompas e útero. Mas você não vai deixar de atacar os danos morais que Joana pediu, porque você aprendeu ou já sabia que na contestação eu preciso alegar tudo, eu preciso concentrar toda a defesa, eu preciso e tenho o ônus de impugnar especificamente todos os fatos, porque senão eu torno incontroverso o que Joana disse na petição inicial. E aqui, como você não tem argumentos diretos para atacar a ausência de dano moral, justamente porque o Ministério da Saúde confirmou a retirada de trompas e útero de Joana, você vai precisar voltar ao argumento da responsabilidade objetiva, da ausência de responsabilidade objetiva, para dizer o seguinte: havendo dano moral, a União não pode se responsabilizar por ele, porque não é responsável objetivo nem subjetivo pelo ato que causou o dano a Joana. Mas você não pode ficar calado em relação aos danos morais, porque se você não afrontar os danos morais, ainda que seja repetindo a argumentação da responsabilidade objetiva, da ausência de responsabilidade objetiva, você vai perder pontos, porque certamente no ônus da impugnação específica, o dano moral está no espelho de correção do teu examinador como um ponto a ser avaliado na sua contestação. É óbvio que a ausência de responsabilidade objetiva da União acaba por entender ou acaba por fazer entender
que a União não tem a obrigatoriedade de indenizar nenhum desses danos. Ok? Ok. Mas lembre-se que, pelo princípio da eventualidade, eu preciso trazer na contestação toda a minha defesa, considerando que, eventualmente, o juiz entenda que a União tem legitimidade para estar no caso, que a União é responsável objetivamente, a União não deve, efetivamente, responder pelos danos materiais, morais e estéticos pelas razões que você precisa desenvolver em cada tópico deles. No caso do dano moral, como há confirmação de que ela perdeu útero e trompas e como não há argumentação na prova para fazer frente direto ao dano moral, você repete a argumentação da responsabilidade objetiva e, nesse caso específico, tenha lá o tópico de dano moral enfrentado na tua contestação sob pena de perder pontos preciosos. Então, o dano moral não é devido, por quê? Pela impossibilidade de condenação da União em face da inexistência de conduta passível de imputar à União o dever de indenizar. Mesmo argumento da responsabilidade objetiva, mas que precisa estar na tua peça. Ainda no mérito, nós temos o ataque direto aos danos estéticos que são requeridos por Joana. Em relação aos danos estéticos, Joana só pede danos estéticos. E aqui, o que nós temos de argumento? Acompanhe comigo. A ausência de deformidade física, ou de comprovação de deformidade física, ou dano econômico decorrente de ausência de utilização de parte do corpo. O dano estético só é devido quando há desconfiguração física, quando há deformidade física, ou ainda quando não há deformidade física, existe uma limitação de função do corpo que gere dano econômico, como, por exemplo, alguém que perde as funções da face e ganha a vida como modelo. Então, no que diz respeito aos danos estéticos, não há comprovação, não há efetivamente nada no processo ou na redação da tua prova em que Joana fundamente a existência de uma deformidade física externa ou de um dano econômico decorrente da inutilização de parte do seu corpo. Tudo o que aconteceu com Joana e a perda dos órgãos que ela sofreu são perdas internas, não externas. Então não há danos estéticos a serem indenizados por esses fundamentos. Está aí no slide, os danos descritos pela autora são internos, não externos, e com isso e com esses argumentos você ataca especificamente os danos estéticos e cumpre lá o princípio do ônus, ou o ônus da impugnação específica que nós estudamos agora há pouco. E nos direcionando então para o final da nossa contestação, nós falamos agora dos pedidos, porque também existe pedido na contestação, né? O réu ele pode pedir na contestação e justamente esses pedidos fazem parte da ideia de se contrapor aos pedidos do autor. Muito bem, nos pedidos da contestação eu tenho uma dica para dar aos senhores. Os pedidos nas suas peças judiciais, eles precisam refletir de forma resumida tudo o que foi tratado no corpo da peça. Por favor, não realize uma prova subjetiva de redação de peça judicial e na parte do pedido você diz assim: portanto, requer a União Federal a extinção do processo com ou sem julgamento do mérito em razão de todos os fundamentos ao norte elencados. Por favor, não façam isso. É muito feio. Além de ser feio, perde-se muitos pontos. Os seus pedidos precisam resumir toda a trajetória de defesa do ente público que você fez na petição ou na petição de contestação, melhor dizendo. Então, os pedidos. Primeiro pedido, reconhecimento da nulidade da citação do Ministério da Saúde para citar a Procuradoria da União no Estado do Rio Grande do Norte. Ok? Então, o primeiro pedido é esse. Pedido nesses termos, no caso você colocaria lá um item dos pedidos. Aí, nesses termos, requer a União Federal 2 pontos. 1. Reconhecimento judicial da nulidade de citação para citar de forma válida a Procuradoria do Estado do Rio Grande do Norte. O fundamento desse pedido está no artigo 219 do CPC. A citação válida torna prevento o juízo, induz litispendência e faz litigiosa a coisa, e ainda quando ordenada por juiz incompetente, constitui moro devedor e interrompe a prescrição. Por que esse pedido é importante? Porque ele interrompe a prescrição.
Então, espero ter respondido você, colega, que me fez a pergunta por e-mail, se realmente o pedido de nulidade de citação seria importante, porque a União contestou e supriu a nulidade. Sim, seria importante. Primeiro, é um argumento favorável ao ente público. Lembre-se que nas defesas que nós estudamos agora há pouco, existem as defesas dilatórias, que procrastinam o exame do mérito, e a questão de procrastinar o exame do mérito aqui não é estar contrário ao processo moderno, ao processo rápido, ao processo veloz, ao processo eficaz. Não, é uma questão de tese de defesa da União, porque, citando validamente a Procuradoria da União no Estado do Rio Grande do Norte depois, pode ser que a pretensão de Joana esteja prescrita. Então, o primeiro pedido, reconhecimento da nulidade da citação. Segundo pedido, extinção do processo sem resolução do mérito por ilegitimidade passiva da União. Estou reproduzindo aqui a fundamentação da ilegitimidade passiva, pedindo expressamente a extinção do processo sem resolução do mérito por ilegitimidade passiva da União. 3. Indeferimento do pedido de tutela antecipada. Aí aqui você não precisa renovar os argumentos pelos quais você requer ao indeferimento do pedido de tutela, no caso do pagamento das indenizações, porque os fundamentos já estão na peça, mas você precisa pedir expressamente isso. Muito bem. Seria interessante aqui pedir que o juiz expressamente, aí, em deferimento do pedido de tutela antecipada e, acaso entenda Vossa Excelência em deferir o pedido, que se expresse ou que deduza fundamentos expressos acerca do artigo 100 da Constituição Federal e do regime de precatórios. O quarto pedido, eventualmente, porque, óbvio, se o juiz extinguir o processo em resolução de mérito por ilegitimidade da União, ele não vai analisar o mérito. Então, eventualmente, se o pedido 2 for indeferido, no mérito, se quer o reconhecimento de ausência da responsabilidade civil da União com extinção do processo com resolução de mérito nos termos da fundamentação. Aí aqui, neste caso, nós estamos pedindo para que o juiz afaste a responsabilidade civil da União, justamente porque a União não teve nenhum agente que praticou o ato específico de fazer a cirurgia em Joana e, portanto, se não há agente público federal pertencente aos quadros da União que realizou a cirurgia, não há dano que a União tenha causado por meio dos seus agentes, não há responsabilidade. Pedido 5, extinção do processo sem resolução de mérito por ilegitimidade passiva da União. Não, esse pedido já foi o pedido... Esse pedido 5, na verdade, não existe. O 6 é que é o 5, foi erroneamente repetido aí. O pedido 6 seria, caso superados os pedidos acima, requer sejam julgados insubsistentes as indenizações pleiteadas por ausência de provas e, no caso dos danos estéticos, por ausência de dano físico externo ou dano econômico decorrente de inutilização do corpo. Aqui você ataca os danos. No caso, ataca o dano material por ausência de provas, ataca o dano moral justamente por conta do pedido 4, que é de ausência de responsabilidade civil da União, e ataca o pedido de danos estéticos por ausência de deformidade física ou dano econômico decorrente da inutilização do corpo nos termos da fundamentação. E aí o pedido comum, que deve encerrar toda a contestação, que é a condenação do autor em honorários advocatícios e verbas de sucumbência, né? E aí, o finalzinho da contestação, que todos nós conhecemos, pretende provar o alegado através de todos os meios de prova em direito admitidos. Seria expressamente a previsão do CPC de que você está fazendo referência às provas que pretende produzir, além daquelas que você junta com a sua contestação. Nesse caso, não há provas, porque se trata de uma peça decorrente de uma prova de concurso público, são os termos em que se manifesta e espera deferimento, cidade e data, não invente cidade e data, não bote, sei lá, nenhuma data e nenhuma cidade específica, porque existe examinador que entende que quando você especifica a data, você está se identificando, e no momento que você se identifica na prova, você é eliminado do concurso. Eu não gostaria de saber de uma notícia como esta. Termine apenas como advogado da União, não há necessidade de OAB, não há necessidade de citação de mais absolutamente nada, e você encerra a sua contestação. Espero que você consiga encerrar sua contestação dentro do número de linhas, para que o seu examinador possa se deliciar e se deleitar com todo o seu conhecimento jurídico. Prezados, com isso eu espero que nós tenhamos exaurido todos os argumentos de mérito e todos os argumentos processuais que envolvem a defesa da União no caso apresentado. Espero que os senhores possam
ter assistido essa aula com atenção e possam efetivamente ter incorporado todos esses conhecimentos. Redação de peças judiciais não é uma tarefa fácil, não é uma atividade comum, porque normalmente nós estudamos doutrina, lei, jurisprudência e nós não praticamos isso, mas eu gostaria de dizer que nós da EBEG temos um grupo específico para isso. São os grupos subjetivos do GAGU, Grupo de Estudos para a Advocacia Geral da União, onde os nossos alunos eles redigem peças semanalmente, como essas que eu acabei de mostrar para vocês, e as mais variadas, apelações, agravos, recursos extraordinários, especiais, contestações, enfim, a maior variedade de recursos possível. A ideia desse curso existe justamente para que a gente possa conversar de forma mais detalhada e para que eu possa mostrar para vocês qual é o raciocínio que se tem e quais são os raciocínios que precisam ser desenvolvidos para que a gente eleja essa preliminar, para que a gente eleja esse ponto de mérito ou coisa parecida. Essa foi a aula sobre contestação. Nós nos vemos nas próximas aulas sobre o curso de redação de peças com outros recursos, com outras dicas, com outras orientações, com outras argumentações e com outras visões específicas da advocacia pública que são aplicadas a peças como essa e a outras peças. Espero que vocês tenham gostado da aula, espero que vocês tenham comprovado a qualidade de transmissão de áudio da Escola Brasileira de Ensino Jurídico. Espero que vocês possam ser nossos alunos em breve, ou no curso de redação, ou em qualquer outro serviço que a escola preste. Me coloco à disposição através do Facebook, Twitter e e-mail para todas as dúvidas, todas as eventuais dúvidas que vocês possam ter acerca dessa aula ou de qualquer outra aula que eu tenha ministrado na escola em qualquer momento. Então, agradeço novamente a presença de todos, tenham todos uma boa noite e muito obrigado.